Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Fraternidade Rosa Cruz Astrologia, sob patrocínio de São Pedro e Porto Ferreira. Continuando hoje com o conteúdo de Astrologia Elementar, aula número 80. O assunto continua dentro da temática dos planetas. Hoje a nossa dinâmica vai explorar o planeta Netuno e, como netunianamente as coisas acontecem sempre de uma forma inesperada, aguardamos que o questionamento e as perguntas do público sustentem esse nosso movimento. Então, netuniamente falando, porque Netuno é sempre um planeta de receptividade, alguém gostaria de sugerir alguma possibilidade, algum questionamento? Ricardo Leme, explica para nós essa composição do símbolo, o semicírculo e a cruz. São os mesmos ingredientes de Júpiter. Só muda a posição do semicírculo. Em Júpiter, o semicírculo está lateral e em Netuno está voltado para os céus, vamos chamar assim, como se fosse uma espécie de cálice. Mas existe uma irmandade entre Júpiter e Netuno, confere? Sim, mitologicamente dada, né? Netuno e Júpiter são irmãos, filhos de Saturno, né? Os dois têm esse princípio da receptividade. A receptividade jupiteriana é mais vinculada a um princípio ígneo, né? Mas também rege uma realidade aquosa, ou corrige a realidade aquosa onde Netuno atua. Netuno é um princípio de receptividade de qualidade superior àquele jupiteriano. Júpiter ainda guarda alguma formalidade dentro daquilo que a gente entende como misericórdia e graça. Netuno é algo um pouco mais indistinto de Júpiter. Ele é uma receptividade pura. Ele é quase que uma receptividade por onde não passa algo que chega até nós. Ele é uma receptividade com a qual a gente precisa se desenvolver ao ponto de transformar a nossa forma de pensar o mundo. É uma forma, do ponto de vista netuniano, é como se nós fôssemos convidados a pensar em Deus. Netuno é o terceiro planeta da tríade mental, sendo o primeiro deles a Lua, o segundo deles Mercúrio, então a Lua, a mente subconsciente, Mercúrio, a mente consciente e racional, e Netuno, a mente supraconsciente, a mente que funciona para além da razão, a mente transcendente. Não é comum que a gente acesse de forma natural a realidade netuniana. É muito importante que, antes de pensar em Netuno no nosso próprio tema natal, nós levemos à excelência a natureza jupiteriana. Enquanto a excelência jupiteriana não for vivenciada, a possibilidade de uma vivência netuniana ela não é tão clara para as pessoas, né? Vamos convidar agora a nossa irmã Maria Gabriela para participar desta reunião. Eu gostaria, Maria Gabriela, que você falasse, aproveitando o que o Ricardo falou, da questão da devoção. Como é que funciona a devoção dentro da frequência jupiteriana e a devoção dentro da natureza netuniana? Por favor, Maria Gabriela. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vejo que essa devoção jupiteriana ela está relacionada mais ao fazer, ao realizar algo, ao praticar os rituais, se direcionar às orações, fazer as orações de uma maneira disciplinada. Exige que você faça. Netuno não. Netuno é esse cálice que te coloca em realmente posição de receber, intuir e aspirar o alto. É essa comunicação do alto comigo e de comigo mesma com o alto. Muitas vezes acontece via transes, né? Ou de uma maneira inconsciente, quando não se faz primeiro esse exercício jupiteriano de rigor, de misericórdia e do fazer religião, ou do fazer-se religioso. Agora, quando você pratica essa disciplina
ou, por exemplo, que a gente vê as histórias dos santos, a vida de São Francisco, de Santa Clara, de São Bento, e a gente percebe que eles tinham esse rigor na devoção, também vai realizar o alto. E aí Netuno funciona muito bem como aspiração e como inspiração. Anjo bom, como é que eu posso diferenciar um êxtase místico, uma inspiração religiosa real, de uma alucinação, de uma experiência mística, porém alucinógena? Pode ser mística, mas confusa, às vezes sob efeito de drogas. É possível discernir entre uma coisa e outra? Essa é uma leitura não científica, né? Onde a gente corre o risco da contaminação da subjetividade. Então, essa diferença vai se basear na composição desse ser, em termos de autoconhecimento, em termos de noção mínima de onde ele veio, para onde ele caminha, e uma composição principalmente enquanto ele se capacitou como instrumento para entrar em relação com aquilo que não é possível de ser conhecido. Quanto mais alinhado essa pessoa estiver, mais a relação com essas forças de natureza transcendente significarão a manifestação do mistério na Terra. Como saber isso? Pelo desenlace de como aquilo se dá. Biografia do que vem e como se compõe a experiência a partir daquilo que é semeado. Algo que é um delírio, ele se dissolve por si mesmo. Ele se compõe dentro de uma experiência que se qualifica na desilusão. Ele se compõe na experiência do autoengano. Ele se compõe em algo que se desfaz. Quando há consistência naquilo, aquilo é como se fosse algo que abençoa aquele momento e aquele momento se torna uma referência. Não, mas não é uma referência por um empoderamento pessoal da pessoa que disse as coisas são assim. É uma referência de algo que acontece simplesmente às pessoas que se mostram presentes naquele momento e que cada qual, ao seu modo, escuta como se fosse dito, apesar de ser dito uma coisa única, uma coisa diferente dentro de si. Aquele ser que está alinhado, que está saudável, ele se torna instrumento para que algo aconteça a partir dele e apesar dele. Quanto mais esse ego tiver consolidado no sentido de se sentir autorizado de transmitir uma mensagem, mais essa mensagem se contamina e menos esse poder de transmissão acontece. E a ilusão toma não só a pessoa, como as pessoas que estão à sua volta, né? Você vê muitos movimentos religiosos onde tem um líder que se diz portador de um espiritual. Quantas vezes, historicamente, a gente não percebe que conduziu grupos enormes de pessoas ao autoengano, né? Até ao suicídio, eventualmente. Então é uma coisa muito tênue, muito delicada. É uma energia... É típico de Netuno ter esse tecido sutilíssimo que torna o real e o irreal quase que indiferenciável. O Netuno é enevoado, ele é como se nós estivéssemos no meio de um nevoeiro. Então, se não houver um aparelhamento interno e uma purificação do ser na sua melhor possibilidade, é desencontro, é acidente. No meio desse nevoeiro, qualquer coisa pode acontecer. Então, o ego precisa estar muito refinado no sentido de dissoluto para que algo não seja equivocadamente apropriado. Maria Gabriela, obrigado, queridão. A gente sabe que Netuno tem muita influência na inspiração musical, na inspiração mística, na inspiração artística. E a gente conhece muitos grandes artistas que buscaram inspiração em alucinógenos. Um que eu sou apaixonado, Claude Debussy, era consumidor de drogas para fazer aquela música etérica, principalmente no piano. Fantástico piano de Claude Debussy.
No campo da música pop nem se fala. A grande maioria é usuário de drogas onde como se esse ambiente de alucinação ajudasse a compor, a se inspirar, né? A musicalidade. Você acha que um gênio que usa drogas invalida a sua genialidade? Depende muito desse gênio, porque ele provavelmente trabalhou em outras encadernações a possibilidade de uma técnica muito exímia para poder atrair seres de outros planos que estejam nessa vibração. Então, por exemplo, um Claude Debussy, provavelmente, com uma técnica muito perfeita, conseguiu atrair para si amigos de qualidade melhor, mas muita coisa é feita que é provavelmente descartável, né? O que a gente percebe é que no livro Meditações dos Arcanos Maiores do Tarot tem uma carta especial sobre isso, que é a papisa, e que fala sobre esse livro que deve ser aberto no colo, né? Que é essa capacidade de vivenciar essa experiência mística e transpor ela para a humanidade. E isso exige muita transpiração, muito esforço, um esforço hercúleo. Que é a gnose. Que é a gnose. Ou seja, sem o conhecimento e a dedicação, você não transfere o que está do alto para a realidade imanente. Mas, geralmente, o artista ele tem essa hipersensibilidade. Sim. Emoções à flor da pele. Ele tem dificuldade de lidar com o real. Sim. Nós temos vários exemplos. Van Gogh fazia uso de drogas por seus problemas emocionais. Com a anuência, inclusive, do irmão, que cuidava dele. Ele não deixou de fazer coisas que assustadoramente belas. Ele não vai ter a garantia de do que ele está fazendo é realmente belo. Ele não consegue garantir isso. Tanto que no filme que a gente assistiu dele, fala o quê? Agora eu estou preocupado com a eternidade. Não me importa o que está acontecendo aqui. Não me importa o que eu pintar e para você parecer feio. Eu não estou me importando. Né? Ele estava num ato sacrificial de si mesmo. Mas me parece que quando o artista ele utiliza desses meios para criar, né? E aí é muito bonito quando o Buber fala sobre a criação da obra de arte como uma imolar-se no altar, né? Da forma, ele não tem garantias do que ele está fazendo. Ele não tem como garantir isso, porque são as musas em ação. Boa, são as musas em ação. Então, você falou da tríade da inteligência. Uhum. Fala um pouquinho sobre essa inteligência netuniana, que é uma inteligência totalmente abarcante, holística ou gestáltica. O que é isso? Não é simples transformar em palavras aquilo que diz respeito ao inefável, né? Mas Netuno talvez seja a possibilidade de nós manifestarmos, a partir de como nós nos compusemos na carne, em termos de estrutura anímica, algo que seja inerente ao nosso princípio espiritual. É como se fosse aquele ponto onde nós pudéssemos co-criar com Deus, a partir dessa inteligência transcendente. Por que co-criar com Deus? Porque apesar de nós olharmos para o símbolo de Netuno nessa forma, Elman Bacher vai dar uma pequena pitada aqui e ele vai colocar o círculo do espírito aqui embaixo, separado da lua, separado da cruz terrena, mostrando que talvez esse princípio inteligente, transcendente, seja a possibilidade de, na medida em que eu compus o meu veículo terreno com melhor estado de saúde, na medida em que eu compus a minha realidade anímica, a lua, na medida em que eu compus a minha alma na sua melhor possibilidade, eu ganho a possibilidade de inseminar algo novo, algo que não há nesse plano, mas que eu posso trazer como novo, como instrumento a partir de uma dimensão ou de uma realidade espiritual. Então esse círculo embaixo seria a semente do espírito. A semente do espírito.
É como se Netuno fosse algo que eu trago a partir da minha realidade espiritual, na purificação e no desenvolvimento dos meus veículos, para fazer parte desse plano de manifestação. Obrigado. Maria Gabriela. Música, cinema, teatro, ciência, pães, padaria e curtição. Né? Eu deito, olho para as nuvens, sou um nefilibata. Fico admirando o movimento das nuvens e entro num estado de transe e delírio. Um cigarrinho na boca. Um cigarrinho, na melhor das hipóteses, um cigarrinho. É possível, através de um treinamento espiritual, você disciplinar o Netuno para ele não virar um sem noção, um viajante no espaço, um errante do cosmos? Dizem que sim, né? Nós estamos numa escola e que é possível fazer essa disciplina, mas o próprio Ricardo falou no começo dessa aula que pouco da humanidade responde às vibrações de Netuno. Normalmente nós apanhamos desses planetas, nós não regemos esses planetas, né? Então, dentro da fraternidade tem o exercício de concentração, de observação, né? De discernimento, de retrospecção, que são exercícios que visam você se organizar a um ponto que você direciona esse cálice do alto, né? Então, é muito comum entre os estudantes mais antigos da nossa fraternidade, e aí eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda usando esse tipo de coisa, porque é muito mais responsabilidade do que glórias e louvores, as pessoas saberem o que é uma netuniada, uma viajada na maionese, o que é uma intuição. Então, fica mais claro, mas para saber isso é preciso de alguns anos, de muito treinamento e muita obediência. E me diz uma coisa, é fácil disciplinar a mente para não pensar abobrinhas? Não. Não é? Não é fácil. Tem algum segredo? Por que Netuno? Por que tem os pães? Porque Netuno também governa a culinária, o tempero, a habilidade de combinar sabores e fazer algo, um elixir, algo extraordinário, algo que você come e entra em êxtase. Então veja, Netuno leva todo o teu ser a uma extrasensorialidade, a uma hipersensibilidade em qualquer nível. Você pega uma composição de Mozart, flauta mágica, concerto para clarinete, ou o quinteto para clarinete de Brahms, você ouve aquilo e fala, meu Deus, isso não é desse mundo. Claro, é do mundo de Netuno, é uma profunda inspiração. Você olha no microscópio, que é o complemento de Netuno, que é Mercúrio, que é Virgem, olhar o micromundo, você também fica admirado. Você fala, meu, não é possível que numa gota d'água tenha tanta vida. Então, quando você às vezes assiste um filme, você termina o filme e você é outra pessoa. Ou numa peça de teatro, ou quando alguém representa algo muito profundo para você. E então o Netuno tem essa coisa de você sofre um impacto, mas é um impacto imponderável. Estranho isso, né? Isso. Você não sabe exatamente como funciona. Talvez a gente possa dizer que ele é um dos planetas o mais espiritual. E a gente deveria se sentir agraciado, porque isso vem representado na mandala astrológica. Então, quando ele vem representado, por exemplo, exemplificando, na casa 10, que é uma casa profissional, o Netuno na casa 10 de uma pessoa que não tenha a experiência da espiritualidade de uma forma genuína, ou que não sustente um estado de oração, talvez seja a resposta para um desencaminhamento profissional. O Netuno na casa 7, para uma pessoa que não tem a experiência espiritual genuína, talvez seja a resposta para um desencaminhamento no encontro com o outro, seja o sócio, seja a relação marital. O Netuno na casa 4 talvez seja a resposta pelo nascimento numa família de pessoas completamente sem noção, eventualmente alcoólatras, eventualmente viciadas em substâncias que a coloquem em um estado de ilusão, quando não há uma prática, uma experiência genuinamente espiritual.
A casa onde ele se encontra, de alguma forma, nos convida a uma autochecagem em relação a como está a consistência da minha prática espiritual. E se naquela casa eu passo por desilusões, por desencontro, eu preciso voltar e fazer meu trabalho melhor do que eu tenho feito até então. Ele é um sistema de aferição de como está a minha prática espiritual. E para lubrificá-lo, o estado de oração, sempre que puder, no silêncio, elevar o pensamento para algo que não seja desse mundo, é uma forma ótima de lubrificar as engrenagens a partir de onde aquilo que a gente não sabe tenta estabelecer uma relação conosco. Né? Do mesmo jeito que se lubrifica com óleo as coisas do mundo físico, a gente lubrifica com oração as coisas do mundo espiritual. E parece que Netuno também dá conta de como é o nosso corpo de desejos, né? De qual é a qualidade das matérias que formam o nosso corpo de desejos. E se a gente observar, porque a gente tem falado muito em corpo vital, corpo etérico, a formação, os éteres, a gente tem batido muito nessa tecla, mas Netuno talvez nos convide para saber como é que está o corpo de desejo, o que é aquilo que me comove, né? E como me comove, e como me atinge, e como tira de mim o movimento. Então, vamos lembrar aquilo que é clássico dentro da Escola Rosa Cruz. Nós sempre mencionamos a ópera Parsifal, de Richard Wagner. Nós temos, na ópera Parsifal, uma configuração geográfica curiosa. Nós temos um núcleo, que é o castelo de Monte Salvat, com os cavaleiros, o rei Amfortas e o sacerdote Gurnemas. E em volta dele existe um jardim, cheio de flores encantadoras, perfumadas, lindíssimas, que se transformam em mulheres muito sedutoras, que derivam de uma ilusão. Só que é uma ilusão tão real que encanta os cavaleiros, que são seres espiritualmente treinados. Só que mesmo sendo seres espiritualmente treinados, eles são soldados de Cristo, vamos dizer assim, porque eles salvaguardam a saúde do Graal e da lança sagrada. Eles caem em tentação netuniana. Eles, diante de uma ilusão deslumbrante, não aguentam. Então, aí sim, o Netuno ele é capaz de mexer com a tua estrutura de desejo no ponto G, onde você fala, não aguento, não resisto mais. Que terrível! Então, nesse sentido, uma recomendação, orai e vigiai sempre. Senão, o castelo, o jardim do Clixo, com as donzelas fascinantes, vão te pegar na curva. É isso que você queria? Exatamente, é aquilo. Eu resisto a tudo, menos as tentações. Exatamente. Boa. Então, Netuno é aquele que cansou muitas vezes de sofrer, de comer lavagem, de passar sede, fome. Então, ele tem a ver com o filho pródigo, porque ele governa o último signo do zodíaco. E também tem ligação com a casa 12 do tema natal, do mapa astrológico, aonde você tem dívidas acumuladas e você tem um resgate imediato. São dívidas que você precisa saldar nesta vida. Não dá para mais fazer um crediário. Você tem que pagar à vista. Que é o filho pródigo. Chega, esgotou. Saturou. E depois que satura, que você caiu em tentação tantas vezes, chafurdou no desejo, você fala, tá bom. Né? Eu já estou até com ânsia, estou nauseado, como você falou, né? Uhum. Tem vários tipos de náusea. Você pode sentir náusea de tanto prazer. Você ser obrigado a comer 3 quilos de chocolate. Uhum. Já imaginou no último grama que você está comendo a sensação que você tem? Olha a diferença entre o primeiro grama e o último. Netuno muitas vezes leva a isso. É quase que um borderline, quase que uma loucura. O prazer vira loucura. Aí você tem uma inversão curiosa.
que é uma necessidade de reintegração com a totalidade. Você viveu tanto na separatividade que enjoou. É assim? É. E hoje nós estamos vivendo situações assim, porque nesse momento aqui, nunca houve tanta abundância de coisas materiais para satisfazer os nossos desejos, né? É azeite de todos os lugares, queijos de todos os lugares, quem bebe vinho, vinho de todos os lugares, e chega uma hora que não tem nada de novo, né? É tudo a mesma coisa. Você cai no tédio. Comer uma pizza já não é mais tão gostoso. Ah, não, isso não. Não provoca. Não mexe com... Pizza vale. Não mexe com a minha estrutura psicológica. Então, você pode chegar num momento em que Netuno representa essa alma rediviva e que resolve finalmente se consagrar a Deus. É uma alma que se torna religiosa. Não que ela vai frequentar uma religião. Ela é uma religião. Ela se religa. Ela faz esse movimento. E é a dissolução no oceano das criaturas viventes. Você sente todos os seres, você é compassivo, você percebe no seu corpo, na sua alma, a palpitação da existência, o florescimento das árvores, das folhas, o canto dos pássaros, o som das nuvens. É fé e entendimento ricos, plenos de misericórdia. O seu coração bate em uníssono. Ele é musical. O coração musical é a plenitude de Netuno. Podemos falar assim ou é exagerado? Não, podemos sim. Podemos, porque que música que é a nossa, né? Nós somos a música da humanidade. E é curioso que até Urano a gente consegue ainda vivenciar um ciclo de 84 anos. Mas Netuno, enquanto planeta transpessoal, ele nos coloca numa situação, quando você nasce, de algo que está além de ser apreendido por nós. Tem um ciclo de 170 anos, a gente não vive 170 anos. Então a gente recebe um Netuno enquanto uma parcialidade, enquanto possuidor de uma certa matéria que nós recebemos, que nós herdamos, e que ao mesmo tempo que nós não sabemos do que se trata, porque a gente não viveu aquilo, nós também estamos semeando para aqueles que virão até esse plano. Então é muito importante que a gente estabeleça uma relação de interesse, por mínima que seja com Netuno, não por nós, mas pelo outro. Netuno é muito mais para o outro do que para mim. Eu instrumentalizo, eu funciono muito mais como humanidade em Netuno do que como individualidade. E esse assunto super interessante sobre Netuno continuará na próxima quinta-feira. Obrigado, amigos, obrigado, irmãos, pela participação. E desejamos a todos vocês, até o próximo encontro, que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.